Imagina você, com a vida inteira pela frente, de repente ficar completamente sem conseguir mexer no próprio corpo. Nada nos braços, nada nas pernas, nenhuma sensação, nenhum comando do cérebro chegando nos músculos. É assim que a vida de milhares de pessoas vira do avesso após um trauma da coluna. Hoje, eu quero te contar uma história de um jovem brasileiro que viveu tudo isso. E depois de um procedimento totalmente experimental, conseguiu sentir o próprio corpo se mexer de novo. Isso não é ficção, não é filme, isso é ciência em tempo real. E antes que você pense que isso é exagero, saiba de uma coisa: até pouco tempo atrás, os médicos diziam que isso era completamente irreversível. E ponto final. Vamos dar um contexto rápido. Quando acontece uma lesão na medula, o nervo que leva os comandos do cérebro para o corpo simplesmente se lesiona, ele se machuca. É como se a estrada entre o cérebro e os músculos fosse cortada no meio. Se não tem estrada, não tem mensagem e não tem movimento. E por que isso é relevante para você? Porque um segundo é tudo que separa uma vida normal de uma vida em cadeira de rodas. Um mergulho mal calculado, um acidente de trânsito, uma queda errada. Se um impacto atinge a medula, o mundo pode parar num piscar de olhos. Então vamos para a história desse jovem. Ele tem cerca de 19, 24 anos e sempre teve toda a sua vida pela frente, até que um acidente grave com arma de fogo o deixou tetraplégico, sem movimento nos braços, sem movimento nas pernas e sem sensibilidade do umbigo para baixo. Imagina isso, um corpo que antes foi ágil, forte, com planos e sonhos, reduzido a uma simples cadeira de rodas. Depois de meses sem melhora, a família conseguiu algo raríssimo: uma autorização judicial para aplicar uma substância que está em fase experimental chamada polilaminina, no ponto da lesão. Mas o que aconteceu com ele depois? 12 dias depois da aplicação dessa substância, ele começou a sentir algo novo. Primeiro foi uma sensação leve, depois ele conseguiu mover a ponta de um dedo. Não era uma força completa, não era um andar, mas era algo que antes era impossível. Ele também sentiu sensações nas pernas e até a sensação do toque em partes do pé, coisas que simplesmente não existiam desde que a medula foi machucada. Mas afinal, o que é essa polilaminina? A polilaminina é uma molécula que basicamente é uma versão modificada de uma proteína encontrada naturalmente no corpo. Ela foi desenvolvida ao longo de décadas por pesquisadores brasileiros lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atua como um tipo de cola biológica entre os neurônios, ajudando os nervos a reconectarem aquilo que foi interrompido após a lesão. Se a medula é uma estrada, a polilaminina vai lá e começa a reconstruir os caminhos. E por que a ciência ainda não chama isso de uma cura? Mesmo com os resultados como o do jovem, os pesquisadores e a Anvisa deixam claro que isso ainda é um estudo clínico em fase inicial. Há regras, limites de tempo, critérios específicos, e a eficácia total ainda precisa ser comprovada em grupos maiores. Lembre-se que a gente precisa sempre ver quais serão os efeitos colaterais e se eles irão existir. O caso desse jovem não é um caso isolado. Há outros pacientes que receberam a substância e também começaram a sentir movimentos ou sensações onde antes não havia nada. Isso não é milagre, é ciência, metodologia, repetição e muita coragem. E como que isso muda as regras do jogo? Imagine um futuro em que perder o movimento não significa uma sentença para sempre. Imagine uma medicina que consiga não só estabilizar, mas reconectar os neurônios. E é por isso que os pesquisadores brasileiros estão sendo observados pelo mundo inteiro. Enquanto a ciência caminha, a prevenção ainda é o melhor remédio. E como estudante de medicina, eu vejo isso na prática. Ninguém acorda pensando que vai sofrer uma lesão na medula, mas 99% dos casos poderiam ter sido evitados com apenas 2 ou 3 atitudes simples: capacete, cinto de segurança, um mergulho em locais seguros. Mas o que eu vou concluir é que, por décadas, a paralisia significava a vida inteira interrompida. Hoje, essa nova abordagem nos mostra que, talvez, apenas talvez,
isso não seja a última palavra. Pode levar anos até que isso esteja disponível para todos. Mas ver um jovem mexer o dedo que antes não obedecia, cara, isso é ciência, isso é esperança, isso é humanidade andando lado a lado. Se esse conteúdo te faz sentir mais informado, mais preparado e até mais esperançoso, se inscreve no canal, deixe um like, faça um comentário, seja uma crítica construtiva, seja um comentário esperançoso. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer. E eu preciso disso para que as pessoas se sintam cada vez mais informadas de forma útil e que não tenha fake news e não tenha sensacionalismo. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.